Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Presidentes de Junta, demais autarcas, Senhoras e Senhores representantes dos partidos políticos, público e todos os cidadãos do Montijo. Evocamos hoje o grande ato patriótico dos militares do movimento das Forças Armadas, que com grande entrega e sacrifício pessoal, com enorme coragem, lucidez e inteligência, interpretaram os sentimentos profundos do povo português e derrubaram o regime fascista que subjugou Portugal e os portugueses à vergonha do colonialismo, à opressão, à fome, à miséria, ao analfabetismo e à ignorância. E evocamos também todas e todos aqueles, parafraseando Manuel Alegre, que mesmo no momento mais triste, em tempo de servidão, heroicamente resistiram e disseram não. Aqueles que, pagando com o próprio corpo e por vezes com a própria vida, resistiram durante longos anos ao regime ditatorial fascista de Salazar e Caetano, criando um movimento de fundo que o permitiu derrubar. E dessa noite triste, dar lugar ao dia inicial de Inteira Limpo de que nos falou o Sr. Almeida. Passados quase 50 anos, não podemos permitir as tentativas de revisão histórica e subversão da memória coletiva para branquear o fascismo e os seus crimes. É preciso relembrar que o fascismo existiu mesmo, que o fascismo perseguiu, torturou e matou. O Estado Novo, cópia do regime de Mussolini e simpatizante do regime nazi, não escondeu a sua veneração por esses regimes totalitários e procurou trasladar para o contexto português as mesmas polícias políticas, como foi o caso da PIDE e da GS, os mesmos campos de concentração, como foi o caso do Tarrafal, e até os símbolos de maneirismos, como foi o caso da saudação fascista obrigatória nos anos 40. E por isso repito, o fascismo existiu mesmo. Perseguiu, torturou e matou. E foram muitas as vítimas, porque foi muita a luta. Nós, socialistas, temos muita honra de ter feito parte dessa luta e temos muita honra naqueles que morreram ao serviço dela. Mas não fomos apenas nós. Também republicanos, liberais, católicos progressistas, democratas e opositores de todas as proveniências políticas e, sobretudo, há que o reconhecer, dos comunistas que foram, sem dúvida alguma, aqueles que mais sofreram, todos com uma enorme coragem e sacrifício, sem ter nada em troca, a não ser a liberdade, combateram este regime e, por isso, merecem a nossa sentida homenagem. O fim da ditadura parecia impossível, até que se tornou inevitável. Não foi possível conter mais aquela angústia, o saber que estava algo profundamente errado nas nossas vidas. Chegou abril e o medo deu lugar à esperança. A escuridão fascista deu lugar a uma revolução fulgurante. Sim, o 25 de abril foi verdadeiramente uma revolução. Não foi apenas uma sublevação, um golpe. Foi mesmo uma revolução dos militares e do povo. Uma revolução política, económica, social e cultural que transformou toda a sociedade. Não foi um processo simples, fácil e linear. Foi, na verdade, um processo complexo, acidentado, sinuoso e difícil. Por vezes até contraditório. Mas hoje, com o devido afastamento temporal que nos é permitido, podemos afirmar que a revolução venceu e a democracia e a liberdade prevaleceram. Abril está vivo e a sua mensagem fundamental mantém-se atual. Liberdade, progresso e solidariedade. E por isso é necessário continuar a construir Abril. E continuar a construir Abril significa, desde logo, preservar a democracia e a liberdade. A nossa revolução restituiu a todos os portugueses, mesmo àqueles que são contra ela, o direito de viver sem medo, de falar sem medo e, sobretudo, a liberdade de discordar sem medo. Numa altura em que parece que os velhos monstros estão a querer renascer, numa altura em que se procura falsificar a história e promover torcionários em heróis, é preciso resistir. É preciso voltar a dizer não. Com a liberdade que Abril nos concedeu, podemos desmascarar a mentira, repor a verdade histórica e prosseguir a nossa luta. Mas não tenhamos dúvidas. Os tratores de Abril têm conseguido algumas vitórias. E talvez a maior vitória tenha sido convencer-nos de que estamos todos uns contra os outros, como numa selva. A fraternidade de Abril está a dar lugar à lógica da competição. Competimos todos uns contra os outros. Nas escolas, nos locais de trabalho, na política e na sociedade. O sentido de união e de coletivo deu lugar a um individualismo exacerbado. As nossas relações pessoais são hoje de novo mais acanhadas e cínicas. A lógica do mercado infiltrou-se em todas as dimensões da nossa vida coletiva. Ela é do mais forte. E esta teologia do mercado, muitas vezes mascarada de empoderamento ou de mindfulness, não são mais do que paliativos para o sofrimento provocado pelo empobrecimento do capitalismo. Convencem-nos de que apenas sozinhos podemos triunfar na vida. Não com os outros, mas a dar dos outros.
E por isso atacam também as camadas mais frágeis da nossa sociedade. Os mais pobres, os imigrantes, as minorias e a diversidade. É a lei do mais forte. O pensamento neoliberal, que é hoje dominante, ignora que o mercado não reparte os ganhos de produtividade, antes concentra-os no número de privilegiados. Numa altura em que os trabalhadores se veem confrontados com a estagnação dos salários e com o aumento dos preços dos bens e serviços, as energéticas, os retalhistas e os bancos apresentam lucros astronómicos, cuja única explicação possível recai no sólido aproveitamento da crise e das dificuldades pelas quais nos passam. É a lei do mais forte. Já no século XIX, Almeida Garrett perguntou, legitimamente, de quantos pobres é feito o rico? O último relatório da Oxfam afirma que 1% da população arrecadou mais de metade da riqueza mundial. Parafraseando alguém, está em curso uma verdadeira conspiração dos ricos contra os pobres. É a lei do mais forte. Com a invasão russa da Ucrânia, vivemos um período histórico em que, tristemente, assistimos ao ressurgimento dos novos blocos político-militares e à substituição do diálogo e da diplomacia pela força bruta das armas. É a lei do mais forte. Mas uma sociedade livre, justa e igual, não pode imperar a lei do mais forte. E nós, que nos reclamamos de Abril, temos o dever de combater este pensamento único e hegemónico e afirmar os nossos grandes valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Se formos intransigentes, se não fizermos cedências e se formos fiéis a estes valores, por mais triste que seja a noite, por mais difícil que seja a luta, devemos conseguir resistir e devemos conseguir dizer não. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril.